sou a Euridiana Silva, pesquisadora, educadora musical e professora de piano há 24 anos. Gostaria de aproveitar essa oportunidade das conversas em preto e branco para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências com o público 70+, dando ênfase ao atendimento do público com quadro de demências. É muito importante que a gente entenda que para essa faixa etária e com esse quadro de necessidades especiais, a aula funcione muito como um aparato terapêutico. Embora eu não seja musicoterapeuta, eu não esteja fazendo só uma terapia. Como professora de piano, eu sempre terei outros objetivos, não apenas desenvolvimento cognitivo, motor, de memória, não é apenas isso. Como professora, eu sempre vou buscar a performance como resultado, levando em consideração que para esse público, performance é um outro conceito. Não é necessariamente ir ao palco. É conseguir concluir uma música que foi tirada de ouvido, que foi trabalhada a partir da memória auditiva, ou foi lida em algum formato, seja ele formato tradicional da partitura, ou algum esquema desenvolvido especialmente para aquele aluno. Então, é muito importante distinguir o trabalho do professor de piano de um musicoterapeuta. Embora aqui o trabalho fique muito próximo. Hoje eu vou trazer as experiências desenvolvidas com a Maria Inês, uma aluna que está comigo há quase 3 anos, diagnosticada com Alzheimer há 17 anos. Atualmente ela está com 87 anos. E um ponto muito importante é a gente entender que esse público no quadro das demências, especificamente dentro da doença de Alzheimer, demanda uma sensibilidade muito maior. Eu gastei aproximadamente 6 meses para conseguir criar um vínculo com a Maria Inês. E este vínculo é o ponto importante da condição do meu trabalho hoje. Eu sei que como professora de piano, professores de piano, professores de uma forma geral, a gente sempre fala em olhar de forma individualizada para o aluno e criar vínculos. Mas aqui o meu vínculo é bem diferente, porque eu estou trabalhando com uma pessoa que tem, pelo quadro da sua doença, perca de memória recente. Então, eu chegava na semana seguinte, ela não sabia quem eu era. Tinha todo um trabalho de conduzi-la até o piano, sentar com ela, escutar ela falando sempre: eu não sei tocar isso. Eu já toquei isso muito lá atrás, mas eu já não toco mais nada. E desenvolvendo aos poucos ali, pela sugestão de uma música, sugestão de uma melodia, de um ritmo, de pegar alguma coisa que ela estava escutando e chamar a atenção dela no piano para estabelecer o vínculo inicial da aula. Mas o ponto importante é que um dia ela criou um vínculo comigo. Eu cheguei na casa dela, ela estava cantando uma Ave Maria do catolicismo popular, que é: vestida de branco ela apareceu, trazendo na cinta as cores do céu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quando eu cheguei, ela estava cantando. Eu sentei no piano, tirei a melodia de uma forma, ali numa tonalidade que ficasse fácil pra gente cantar. E depois eu percebi que não era a tonalidade mais adequada para os movimentos mecânicos dela. Mas nós começamos a tocar essa música. E desde então, sempre que eu chego na casa dela, ela começa a cantarolar essa música, quando ela me vê. E quando ela não começa a cantarolar essa música porque ela está fazendo alguma outra coisa, ou cantando alguma outra música, assim que ela senta no piano, essa é a primeira música que ela toca. Esse é um ponto muito importante na conexão que eu estabeleci com ela. Até hoje ela não sabe meu nome. Aliás,
Venha dizer que não sabe. Ela não se lembra o meu nome, mas ela já guardou a minha feição e me associou a uma música. Primeiro ponto. A educação e o processo de ensino através do vínculo. Segundo ponto muito importante. Que estratégias desenvolver com uma aluna que muitas vezes não lembra que sabe tocar ou que tem algum conhecimento mecânico do instrumento? Para as aulas dela, a gente trabalha muito a partir do desenvolvimento aural. Tirar melodias de ouvido. Ela é uma aluna que estudou um pouco de piano na infância, que depois, durante a idade adulta, comprou métodos, estudou sozinha, mas ela tem a mecânica que ainda se lembra, porque a memória mecânica é bem diferente da memória que ela vai perdendo, né, da memória recente. Então, ela sabe os movimentos, mas muitas vezes ela não consegue identificar ou começar por si só uma música. Então, um ponto muito importante no trabalho com ela é identificar melodias e melhores tonalidades, melodias que ela conheça e, aos poucos, inserindo melodias novas, por exemplo, que ela apenas canta e nunca tenha tocado. Trabalho de repetição. Então, por muitas aulas, nós focamos em um determinado repertório e muito interessante de observar como a memória dela funciona. A memória dela funciona a partir de pequenos intervalos. Às vezes a filha dela brinca que eu tô jogando com ela qual é a música, porque nós saímos de uma música para outra porque eu toco apenas uma nota, ou duas, três, um intervalinho, e ela tenta puxar na memória que música é aquela. Quando ela consegue começar a cantarolar, ela consegue começar a tocar. Então ali, trabalhar a memória e esse desenvolvimento auditivo é muito importante, primeiro para que ela consiga perceber que ela sabe fazer as coisas. E é muito interessante perceber os movimentos que a memória auditiva dela faz e que o reconhecimento auditivo dela faz. Muitas vezes, ela troca de uma música para outra quando tem o mesmo intervalo. Você tá com... Eu não sei o que você só... Fica aqui. Aqui, ó, a pretinha. Isso. Isso aí. Essa pequena troca porque a memória dela grava muito bem intervalos curtos. É muito comum sairmos de uma música para outra de uma forma orgânica e sem que ela se dê conta disso.
são os momentos de gap da memória recente, ligados ao quadro dela, e que eu, como professora, tenho que estar atenta a isso e desenvolver estratégias de manejo da aula, do atendimento, de como tudo vai ser trabalhado. O que não me impede de trabalhar com ela? Mecânica, unilateralidade, independência de dedos, movimentos bilaterais com as duas mãos. Muitas vezes tentativas de trabalhos harmônicos e até de melodias acompanhadas. Essa mão. Que é... Eu quero que essa mão toque assim, ó. O bloquinho, todo mundo junto. Não é um trabalho simples, mas é muito interessante ver como ela evoluiu a partir do momento que nós criamos o vínculo. Gostaria de trazer para vocês um trechinho do livro Em Busca da Memória, que é um livro bastante completo sobre os estudos e o desenvolvimento das pesquisas com relação à doença de Alzheimer. E ele vai trazer que nós temos uma epidemia das demências na terceira idade e que, em termos globais, a cada 4 segundos é feito um novo diagnóstico, e essa estimativa é uma estimativa antiga. Na Inglaterra, por exemplo, imagina-se que apenas 48% das pessoas com demência seja diagnosticada. Os 52% restantes podem ter sintomas equivocadamente tomados por outra coisa, como estresse, efeitos colaterais de alguma medicação, envelhecimento normal ou idosos que moram sozinhos. Pacientes isolados podem viver anos sem um diagnóstico, porque ninguém consegue perceber que há um problema. Só nos resta especular quanta gente no total segue sem diagnóstico. Uma estimativa recente colocou essa cifra em 28 milhões de pessoas. Então, este é um público muito vasto e que pode ser amplamente beneficiado com a prática de um instrumento musical que demanda esta questão de estímulo das memórias musicais anteriores, aliados ao desenvolvimento mecânico, como é o caso do piano, que não é um instrumento que demande afinação feita ou controlada pelo próprio aluno, em que as teclas estão ali e que a mecânica é muito orgânica. Agradeço muito a oportunidade e a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de um trabalho bem diferenciado com uma aluna portadora da doença de Alzheimer.